O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao deputado federal Daniel Silveira. Além do próprio magistrado, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber e Gilmar Mendes consideraram as represálias justas. Entre as punições está o pagamento de R$15 mil por dia em multa pelo descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, instauração de inquérito por desobediência e bloqueio de todas as suas contas em instituições financeiras. Apoiadores e cidadãos inconformados com a perseguição a Daniel Silveira e as medidas impostas se reuniram nas redes sociais para criar um movimento e arrecadar o valor da multa para que o parlamentar possa fazer o pagamento. Nesta sexta-feira, o parlamentar teve a conta salário bloqueada, segundo a defesa. Direto para Brasília, quero ouvir a sua análise sobre este assunto. Boa noite, José Maria Trindade. Créditos alimentares, né? O sequestro de créditos alimentares é uma situação grave. Muito boa noite, viu, Carlos Aros? Muito boa noite, compadre Augusto. Boa noite a todos. Olha, esta disputa entre o ministro Alexandre de Moraes, e agora é confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e o deputado Daniel Silveira, ela é injusta, né? Há meses eu escrevi, está aqui no site da Jovem Pan, um texto que fala o entubado judicial. Entubado judicial é aquele que não tem como se defender, está ali à mercê do Supremo Tribunal Federal. É assim o deputado Daniel Silveira. Ele não tem defesa porque o do Supremo Tribunal Federal é um tribunal único, né? Ele não permite apelação a não ser a ele mesmo. E todas as medidas estão ligadas diretamente ao plenário. Então nem pode se dizer mais que se trata de uma decisão unilateral do ministro Alexandre de Moraes, e sim agora do plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que virtual. Mas em ações anteriores, tudo passou pelo plenário. Além disso, houve, desta vez, né, o pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, a situação não é mais aquela de disputa pessoal entre o ministro Alexandre e o deputado Daniel. É evidente que se trata de uma injustiça. A garantia de que o deputado pode falar o que quiser é explícita na Constituição, e para esse histórico de mudanças, né, na imunidade parlamentar, ficou uma atribuição do Congresso Nacional que pode ser reiniciada. Antes, para se processar um deputado ou senador, era preciso a autorização do Congresso Nacional. Mas ficou na Constituição um artigo que ninguém nunca usou, que é: o Congresso Nacional pode sustar qualquer processo. Então, cabe agora aos deputados e senadores votarem o pedido do PL e do PTB, que pede exatamente isso, que o Supremo suspenda, cancele, anule o processo contra o deputado Daniel Silveira, que pelo menos leve ao plenário esse pedido. Veja bem, uma aprovação assim no plenário não é fácil. O plenário aprovar para a suspensão de um processo. Mas, neste caso aí, é evidente, não tem nada de político nisso, de ser de um lado ou de outro. É só entender um pouco da Constituição, ler, não precisa nem explicação. É explícito demais, redundante essa história de que o parlamentar pode falar quaisquer comentários. Então, esta é a realidade. Agora, de novo, nas mãos da Câmara dos Deputados, que pode suspender este processo contra o deputado Daniel Silveira. Vou te dizer uma coisa: o bolso é a parte mais sensível do ser humano. E foi isso que dobrou o deputado Daniel Silveira, que aceitou colocar a tornozeleira eletrônica e colou na tornozeleira a fotografia do ministro Alexandre de Moraes. Mas não é mais só dele, agora é do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a ele cabe agora agir politicamente, porque juridicamente ele é um entubado jurídico. Fiuza, o plenário, portanto, dá sustentação às decisões de Alexandre de Moraes. Boa noite para você. É esperado, né, Aros? Boa noite, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, Cristina Grêmio, um beijo para Ana Paula Henkel, boa noite a todos. A Câmara dos Deputados está usando
uma tornozeleira eletrônica para sempre à Câmara dos Deputados, enquanto essa covardia não for saneada, né, por uma nova legislatura. Essa aí já era. Isso não se trata de defesa do conteúdo do discurso do deputado Daniel Silveira, nós já ressalvamos isso várias vezes. Trata-se de uma Câmara dos Deputados fechando os olhos para a lei, fechando os olhos para a Constituição, permitindo um ato de perseguição, primeiro com a prisão de ofício ilegal, passando por cima da Constituição e da imunidade do parlamentar, e isso sendo sancionado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, isso sendo encorajado e instigado pelo consórcio, que antigamente se chamava imprensa, estão todos alegremente sapateando em cima da Constituição, atropelando a lei. Vamos deixar isso bem claro. Vocês todos estão fazendo um pacto de atropelo às leis brasileiras. Não se trata de dizer, não, mas é bolsonarista, não, mas é prepotente, não é isso, é isto, aquilo. Trata-se de dizer que este parlamentar não teve o direito à ampla defesa e até hoje as teses, as versões que fundamentam essa perseguição política, e até volto a dizer, não é uma perseguição a ele, não. Isso é um teatro para fazer política contra o governo, né, para parecer que esses personagens do STF são os justiceiros do Brasil contra o fascismo imaginário. Então, a Câmara dos Deputados se acovardou. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem tido, em outros momentos, destacamos aqui, uma postura construtiva na agenda macroeconômica brasileira, esta instituição se acovardou flagrantemente. Aquela nota assinada pelo presidente da Câmara é um vexame. Ela diz, pode levar, as entrelinhas daquela nota dizem isso. Como assim? A casa que já tinha entregue a cabeça desse parlamentar numa prisão de ofício ilegal, ela deveria, no mínimo, examinar as medidas cautelares. Se tivesse altivez, o presidente da Câmara dos Deputados deveria ter dito: nada pode ser feito contra um parlamentar antes do exame dessas medidas contra ele pelo plenário da Câmara. Ele não fez nada disso, ele disse que não concordava com o uso midiático do plenário. Que uso midiático? É um deputado mostrando os atropelos aos seus direitos, e os seus pares, incluindo o presidente da Câmara, fecharam os olhos para isso. Estão todos preocupados aí com o que o consórcio bota na manchete. Então, é isso, é um ato de covardia. A Câmara dos Deputados moralmente está com uma tornozeleira eletrônica e ela será monitorada pela sociedade brasileira, né, como a protagonista de um vexame sem precedentes até que essa legislatura se renove. Augusto, boa noite. Boa noite, meu amigo Carlos Aros, compadre Zé, meu irmão Guilherme. Um beijo para Ana Paula, para a Cristina e boa noite a você que nos acompanha. Hoje, o que o Guilherme chama de consórcio, merecidamente também chama, se mostrou preocupado com um possível golpe do presidente Bolsonaro. Eles enxergaram na mudança no Ministério da Defesa e na possível candidatura do general Braga Neto, enxergar a preparação de um golpe de Estado quando a ditadura real, que é a do Supremo, ditadura do Judiciário, vai se consolidando aí na cara de todo mundo. Ontem, a Câmara colocou-se de joelhos diante do Alexandre de Moraes. Hoje, o Supremo mostrou que está de cócoras também diante do Alexandre de Moraes. Hoje, o espírito de corpo prevaleceu cinicamente do Supremo. Aquela conversa do mexeu com um, mexeu com todos, né, que é o lema do presidente Luiz Fux, hoje se manifestou aí dessa maneira. É inacreditável que juristas
agora entre aspas, tenham validado atos flagrantemente inconstitucionais. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, vivia dizendo que tinha um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. O Daniel Silveira ficou preso 8 meses depois de ter sido preso em flagrante, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que criou o flagrante perpétuo, porque ele foi preso por causa de um vídeo que estava na internet. Isso não configura flagrante nenhum. Mas, segundo o Alexandre, ele foi preso em flagrante e a prisão em flagrante não pode demorar esse tempo todo. Prisão preventiva. Agora ele alega que é prisão preventiva. Mas então não prendeu em flagrante. Essas contradições são tipicamente, né, a prova de que o Alexandre de Moraes vai jogando com argumento para cá e para lá, porque não pode justificar com normas constitucionais ou com artigos do Código Penal o que anda fazendo. Ele diz, por exemplo, que as medidas impostas, de novo, ao deputado Daniel Silveira, não prejudicam o seu trabalho legislativo. Como? Tente o Alexandre de Moraes trabalhar no Supremo, onde é muito mais fácil, né? Tem capinha aqui sobrando, assessores às dezenas, né? Almoçam lagosta. Tente trabalhar com tornozeleira. Imagine-se um ministro do Supremo com tornozeleira. O ministro do Supremo não é mais que um deputado, não. É também servidor público, ambos são. E, no entanto, o ministro Alexandre faz o que quer com o Alexandre de Moraes e a Câmara se prepara para assistir de longe à cassação do mandato de um deputado que não cometeu crime algum, porque ele é autorizado pela Constituição a quaisquer opiniões, palavras e votos. E ele exerceu o direito de opinar. E por isso o Supremo prepara a cassação dele. A Constituição está sendo rasgada todos os dias. E o Supremo alega que o perigo está em outro lugar, no Palácio do Planalto. Haja cinismo.